Você já viu um riff que parece ter sido cavado na terra e não composto? Um som que grita como se tivesse sido arrancado de uma caverna ancestral? Eu ouvi esse som, mas antes disso, fui seguido, e não por qualquer um, por Jimmy Page, em 1970. Eu ainda não sabia que aquele som me seguiria até aqui. Antes de tudo começar, a gente tava na Escandinávia. Na real, eu fui pra Noruega me esconder de uma maldição conjurada por um road do Black Sabbath. Mas isso é história pra outro episódio. Jimmy Page apareceu no mesmo hostel que eu. Não falou nada, só me observava, com aquele olhar fixo de quem já conversou com entidades que não deviam existir. No terceiro dia, ele me seguiu montanha dentro. E do nada falou: "Você ouviu o que o vento tá dizendo?" Eu ia responder: "Sim, que você é louco." Mas aí eu ouvi um berro distante, longo, com a cadência de uma marcha viking e um peso de um som enterrado. Jimmy parou, sacou o violão e começou a dedilhar o embrião do que viraria a Immigrant Song, um riff primal, um chamado. Oficialmente, eles estavam em turnê pela Islândia e Suécia. Foi lá que Jimmy Page e Robert Plant surtaram na mitologia nórdica. Sagas vikings, deuses raivosos, trovões e barbas trançadas. Primeira vez que tocaram Immigrant Song ao vivo, 23 de agosto, Estocolmo. Mas tem um detalhe que ninguém comenta. Jimmy ficou desaparecido por mais de 3 dias durante a turnê. Sem hotel, sem ensaio, sem registro. Mas eu sei pra onde ele foi. E o que ele estava procurando, só os deuses sabiam traduzir. 2 meses depois, Jimmy me procurou de novo, mas agora, em silêncio, ele me entregou um bilhete com 4 símbolos desenhados, cada um estranho, antigo, irritante de olhar por muito tempo. E ele só falou: "Preciso que você me leve de volta." Voltar pra onde? Pro lugar onde a Immigrant Song nasceu. Mas não era sobre a música, era sobre o som que veio antes dela, o som que ainda não tem nome. Na viagem, Jimmy explicou: cada símbolo era uma representação sonora, uma espécie de assinatura de frequência. Um deles, ele dizia, vinha dos deuses antigos, outro do subconsciente coletivo, o terceiro do próprio tempo, e o quarto era o som que não podia ser reproduzido em fita. Immigrant Song saiu no Led Zeppelin 3, outubro de 1970. O próximo disco, Led Zeppelin 4, só viria em novembro de 1971. Sem nome, sem título, só aqueles 4 símbolos criptografados. O que ninguém sabia é que, entre esses 2 discos, Jimmy fez um ritual, e eu participei. Chegamos numa clareira esquecida, no norte da Noruega. Um lugar que nem o GPS do meu Nokia de guerra reconhecia. Na real, acho que nem o tempo reconhecia aquele lugar. As árvores pareciam crescer pra dentro, como se quisessem esconder o que vinha do céu. No centro, 4 pedras erguidas em círculo, cada uma marcada com um símbolo. Um deles, o famigerado Zoso. Outros, parecia ter sido desenhado por um monge cego durante uma convulsão cósmica. Jimmy entrou no círculo sem falar nada. Tirou da mochila uma viola de 12 cordas, afinou em um tom que não devia existir. Minha barriga virou do avesso. Ele tocou uma nota, e tudo reagiu. O chão tremeu, as pedras vibraram como sinos mudos, as árvores começaram a balançar. Sem vento, um corvo caiu do céu como se tivesse sido puxado. O tempo ficou espesso e o céu rasgou. Naquela nota, eu vi algo que não devia ter forma, e pela primeira vez, achei que o riff ia me ouvir de volta. Jimmy sumiu por 3 dias, literalmente, evaporou entre 2 frames da realidade. Fiquei preso no círculo, com o violão no chão e um caderno aberto numa página suja de terra. Nele, uma frase escrita à mão, trêmula: "O riff primordial exige silêncio." Eu tentei sair, mas era como se o tempo repetisse. O céu piscava, o dia reiniciava. Conversei com um musgo, perguntei o nome dele, era Harold. Quase comi uma pedra que sussurrava em latim. E então, no quarto amanhecer, que parecia o mesmo de todos os outros, Jimmy voltou, pálido, tremendo como uma fita VHS prestes a arrebentar, mas com um brilho nos olhos que não era dele.
Ele segurou o violão, tocou uma nota. As pedras vibraram, o chão ecoou como um tambor enterrado. O ar ficou denso, quase líquido. Ali, ele não compôs, ele traduziu, canalizou algo antigo demais para ter nome. E naquele momento, ele decidiu, o próximo disco não teria nome, só símbolos, assinaturas de uma frequência que só pode ser ouvida quando o mundo esquece de escutar. Quando Led Zeppelin 4 saiu em 1971, ninguém entendeu. 4 símbolos, nenhuma palavra, nenhum nome de banda, só runas modernas entalhadas num vinil preto como abismo. Jimmy disse, são nossas representações. Mentira, cada símbolo ali é um selo, e cada riff do disco é um feitiço. Black Dog, força bruta. Starway to Heaven, a busca por algo que não devia ser encontrado. When the Leaf Breaks é o eco do símbolo esquecido. Desde aquele dia, eu escuto também, mesmo no silêncio, mesmo sem agulha no vinil. O som pulsa. Jimmy nunca mais falou comigo, ou talvez tenha falado, mas não era mais ele. Você vê o símbolo por aí, na capa, no vinil, em camisetas, mas só quem estava naquele círculo sabe o preço. Toda vez que alguém toca Immigrant Song, uma pedra brilha. E toda vez que tentam decifrar o riff do Zoso, uma corda estoura. A porta nunca foi fechada, só foi empurrada pro lado errado. 1969, o fim estava próximo, eles já nem se olhavam nos olhos, então um aparecia pro plano. O que podia dar errado?